Os documentos do acordo de leniência assinado pela Odebrecht e pela Braskem com autoridades do Brasil, dos Estados Unidos e da Suíça revelam novos detalhes do esquema de corrupção que durou mais de uma década e movimentou bilhões de reais. As duas empresas concordaram em pagar multas de quase 7 bilhões de reais e revelar fatos ilícitos praticados nos 3 países. Os documentos mostram que a Odebrecht fraudou licitações e também montou um esquema sofisticado para pagar propinas a políticos e executivos. E quando tudo começou a ser descoberto, tentou apagar provas. A reportagem é do repórter Marcelo Rocha, de Curitiba, e da correspondente Sandra Coutinho, de Nova York. O processo na justiça americana contra a Odebrecht se concentra nos contratos da empresa com a Petrobras e em obras no Brasil e mais 11 países da África, da América Latina e do Caribe. A Odebrecht teria subornado executivos da Petrobras e autoridades dos poderes executivo e legislativo, além de autoridades no exterior. Todos os exemplos citados pelo Departamento de Justiça são a partir de 2006, durante o governo do ex-presidente Lula, quando a Odebrecht criou um setor dedicado exclusivamente ao pagamento de propinas. O documento detalha como a Odebrecht desviava dinheiro para pagar propinas a autoridades e executivos, sem levantar a suspeita da Justiça do Brasil, dos Estados Unidos e da Suíça, os 3 países por onde o dinheiro passava. As transações aconteceram entre 2001, durante o governo Fernando Henrique, e 2016, durante o governo da presidente Dilma. Um esquema complexo que usava bancos em paraísos fiscais. Nesse período, a empresa gastou mais de 2,5 bilhões de reais em propinas. Em troca, conseguiu uma centena de contratos que geraram lucros de mais de 10 bilhões de reais. O setor de propinas funcionava dentro da construtora Norberto Odebrecht, a CNO, uma subsidiária da Odebrecht. Os executivos faziam uma série de manobras contábeis dentro das empresas do grupo para o dinheiro desaparecer do balanço oficial e parar no setor de propinas. Parte do dinheiro era depositada em contas da Odebrecht em Nova York. A Odebrecht enviava esses recursos para 3 empresas de fachada em paraísos fiscais para pagar pelas vantagens indevidas. A Smith Nash e a Golac funcionavam nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe. A Arcadex tinha sede em Belize, na América Central. As 3 eram usadas para pagamento de propinas, elaboração de contratos ilícitos e para esconder as transações ilegais. A Odebrecht também tinha funcionários que coordenavam essas operações em Miami. As contas offshores Golac, Smith Nash e Arcadex são velhas conhecidas dos investigadores do Paraná. Elas apareceram pela primeira vez em junho do ano passado, na 14ª fase da Operação Lava Jato, que levou para a prisão o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Os procuradores da Lava Jato afirmam que as contas offshores Smith Nash, Arcadex, Ravinsur, Golac e Sherkson eram usadas pela Odebrecht para fazer pagamentos a pessoas investigadas na Lava Jato. Segundo as investigações, os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, e o ex-gerente da estatal, Pedro Barusco, receberam no exterior dinheiro de propina que passou pela Smith Nash e pela Golac. Renato Duque também recebeu pela Arcadex, assim como o ex-diretor Jorge Zelada. Os pagamentos rastreados pela Lava Jato a esses ex-executivos da Petrobras somam 13 milhões e 800 mil dólares, 628 mil euros e quase 2 milhões de francos suíços. Entre 2006 e 2015, durante os governos Lula e Dilma, um executivo da Odebrecht chegou a acompanhar pessoalmente funcionários de alto escalão da Petrobras e autoridades para que abrissem contas nos bancos que já eram usados pela empresa, para facilitar a transferência de dinheiro ilícito. Ele também era encarregado de subornar executivos dos bancos para evitar que as transações chamassem a atenção. As operações do Departamento de Propinas eram coordenadas de perto pelo executivo da Odebrecht, identificado pelo número 2 no processo. Outra forma de pagamento era através de doleiros. Malas cheias de dinheiro eram entregues aos envolvidos no Brasil e no exterior.
O setor de propinas da Odebrecht, segundo o Ministério Público Federal, tinha 2 sistemas de informática para gerenciar os pagamentos. Um deles era acessado exclusivamente pelos funcionários do setor de propinas e ficava num computador separado. Por meio desse sistema, hospedado em um servidor na Suíça, eles acertavam os detalhes dos pagamentos com os operadores financeiros, encarregados de disponibilizar no Brasil valores em espécie mantidos pela Odebrecht em contas não declaradas no exterior. O outro sistema era utilizado para controlar os dados referentes ao pagamento da propina. As informações eram organizadas em planilhas. As tabelas tinham valores, o nome do beneficiário, identificado por um apelido, o responsável pela negociação e a senha usada para a entrega. De acordo com as investigações, o setor de propina e os sistemas de informática foram encerrados em 2015, quando a Operação Lava Jato prendeu executivos da Odebrecht. Em depoimento à Polícia Federal, a secretária do setor de propinas, Maria Lúcia Guimarães Tavares, disse que o pessoal da informática da Odebrecht foi até o seu setor e retirou todas as estações de trabalho do local, e que foi ela quem providenciou a entrega do sistema, que consistia em um pequeno aparelho com monitor. A entrega foi feita num endereço em São Paulo. Em depoimento à Justiça Federal, no papel de testemunha, o técnico de informática que providenciava as senhas para os funcionários da empresa disse que o sistema ficou em operação até meados de 2014. Depois, foi criado um segundo portal de acesso, também hospedado na Suíça, que funcionou até o começo de 2016, quando teria sido bloqueado por autoridades suíças. As investigações também descrevem como a Odebrecht e outras empreiteiras fraudavam licitações para obras da Petrobras. As empreiteiras combinavam quem daria a melhor oferta e comunicavam às autoridades quem seria o vencedor. Era uma espécie de rodízio. A Odebrecht chegou a pagar 130 milhões de reais para vencer a licitação de uma única obra em 2010. Nessa época, diversos contratos foram obtidos por meio de suborno. Entre 2010 e 2014, a Odebrecht pagou 65 milhões de reais a uma autoridade estadual para garantir um projeto na área de transportes. Em 2011, uma autoridade do Legislativo pediu quase 32 milhões de reais para permitir a participação da empresa num projeto de construção no Rio de Janeiro. O pagamento foi feito entre 2011 e 2014. A partir de 2014, a Operação Lava Jato começou a fechar o cerco em torno da Odebrecht. Os executivos da empresa receberam ordens para apagar os rastros do Departamento de Propinas. Destruíram milhares de documentos, apagaram senhas que davam acesso a detalhes dos pagamentos e pediram até a ajuda de autoridades estrangeiras para convencer outros envolvidos no esquema a fazerem o mesmo. Tudo para obstruir as investigações. Em 2015, um executivo da Odebrecht se reuniu em Miami com um diplomata de Antígua, no Caribe, onde a empresa tinha um banco. Esse executivo solicitou acesso a uma alta autoridade do país. O objetivo era impedir que Antígua fornecesse a investigadores provas das transações ilícitas da Odebrecht. Em troca do favor, o executivo ofereceu 13 milhões de reais em 4 parcelas. As 3 primeiras chegaram a ser pagas. Um caso de suborno ao primeiro-ministro de Antígua foi relatado em depoimento de Luiz Augusto França, um dos delatores da Lava Jato. Augusto França é um dos acionistas do Mayan Bank Antígua, que teria sido usado pela Odebrecht para pagar propina. O executivo seria Luiz Eduardo Soares, que fazia parte do suposto departamento de propinas da Odebrecht. O delator disse que Luiz Eduardo pediu ajuda a ele para entrar em contato com as autoridades de Antígua para que tratasse das investigações da Lava Jato no Brasil, tendo em vista o volume de transações financeiras havidas em Antígua. Segundo o delator Augusto França, Luiz Eduardo e ele conseguiram uma reunião com o primeiro-ministro de Antígua em setembro de 2015. Augusto França disse que na reunião a pretensão de Luiz Eduardo era que as autoridades de Antígua não colaborassem com as autoridades brasileiras, embora isto não tenha sido falado expressamente, e que foi constituída uma comissão pelas autoridades de Antígua, mas sem qualquer indicativo de que criariam obstáculos a qualquer colaboração. Segundo o delator, as autoridades de Antígua já atenderam a pedidos de colaboração da Lava Jato.
Augusto França disse que outras reuniões entre o primeiro-ministro e o representante da Odebrecht aconteceram, mas que ele não participou delas. A Odebrecht declarou que não se manifesta sobre o tema, mas reafirmou o compromisso de colaborar com a justiça. A defesa de Jorge Zelada disse que só vai se pronunciar depois de conhecer o teor da referência ao cliente na delação. A defesa de Pedro Barusco afirmou que tais fatos já foram esclarecidos na colaboração premiada do cliente e que Barusco continua à disposição das autoridades. Nós não conseguimos contato com as defesas de Luiz Eduardo Soares, Paulo Roberto Costa e Renato Duque. O acordo de leniência assinado pela Odebrecht com a justiça americana provocou a abertura de novas investigações na América Latina. A correspondente Sandra Coutinho tem as informações agora ao vivo de Nova York. Muito boa noite, Sandra. Boa noite, Juliana, Heraldo, boa noite a todos. Olha, foi uma espécie de efeito cascata. Como a gente mostrou na reportagem, o documento revelou que a Odebrecht pagou propina em 11 países além do Brasil. Ontem à noite, o Ministério Público do Equador fez uma operação na sede da Odebrecht na cidade de Guayaquil e apreendeu documentos que podem estar ligados ao pagamento de subornos no valor de quase 110 milhões de reais para autoridades do governo equatoriano. O país pediu a ajuda do Brasil, dos Estados Unidos e da Suíça na investigação. A Procuradoria-Geral da Guatemala disse que também quer ajuda dos americanos e dos brasileiros para investigar os pagamentos de mais de 58 milhões de reais a políticos do país. O Panamá vai mandar uma equipe aqui para os Estados Unidos para se reunir com representantes do Departamento de Justiça. A propina paga pela Odebrecht a políticos panamenhos chega a 192 milhões de reais. No México, o Ministério Público e a estatal Petróleos Mexicanos, a Pemex, também decidiram abrir uma investigação conjunta. De acordo com o Departamento de Justiça americano, a Odebrecht pagou mais de 32 milhões de reais para autoridades do governo mexicano em troca de contratos públicos. Heraldo, Juliana. Obrigada, Sandra.